Bruno, me explica de novo isso que você acabou de falar sobre a recompra. Vamos lá, Danilo, deixa eu te mostrar aqui no telefone que a gente estava vendo aqui juntos. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre recompra é que eu tenho que facilitar a experiência de renovação de votos de casamento com aquele restaurante. Então, eu preciso permanecer sempre logado. Então, você vai perceber aqui na tela que meu nome está aqui, por exemplo, eu loguei nesse ambiente de demonstração aqui com meu acesso. Só preciso de nome e telefone, obviamente não preciso de ter e-mail, senha, confirmar senha, repetir senha, isso é muito antigo, né? Então o primeiro ponto que a gente vê aqui, que a recompra está inserida dentro do processo aqui do cardápio, é que, por exemplo, você possui R$19 disponíveis de cashback para utilizar no seu pedido. Aqui é a carteira digital dele da fidelidade. Então o cashback é um pouco do dinheiro que está voltando do hábito de compra dele. Então quando eu digo para ele que existe um dinheiro naquela carteira, como a primeira comunicação, eu trago ele para o medo de perder esse dinheiro que está na caixinha, na carteirinha dele. Então a gente trabalha com esse conceito de sensações de perda, ganho, são sempre impulsos concomitantes dentro do processo de compra. Segundo ponto importante que tem ali, ó, eu tenho peça novamente. Se você observar aqui, você vai ver que ele lista os 4 últimos pedidos que eu tenho no meu estabelecimento, que eu tenho nesse estabelecimento, perdão. Então, eu posso, com um simples clique, repetir meu pedido. Então, quando eu sou um cliente da casa, eu não quero ficar vendo, remontar meu pedido todas as vezes iguais, eu tenho que ficar vendo o que consultar lá nos meus últimos pedidos, ver o que eu tinha feito. Eu quero um negócio mais fácil. Então, com um simples clique, eu adicionei no carrinho. Você vai perceber que ele já listou pra gente aqui, Danilo, todos os produtos daquele item. Se eu retirei queijo, se eu adicionei cebola e qualquer que seja meu conceito. Voltando um pouquinho aqui no cardápio, você vai perceber também, Danilo, que eu tenho aqui os mais vendidos. Para onde que funcionam mais vendidos na recompra? Obviamente, para a primeira compra, ele é um fator fundamental para a gente poder direcionar o cliente para a compra padrão do estabelecimento. Então, se a pizzaria tem que ter 3 pizzas e 2 bebidas, ou uma pizza doce e 3 pizzas salgadas, se for uma hamburgueria, 3 hambúrgueres, um combo e uma batata, qual seja o produto principal. Então, o dono do estabelecimento vai escolher os produtos para compor esse item mais vendidos. Normalmente, ele reflete o mais vendido de verdade. Depois, obviamente, abre o cardápio, seguindo o modelo estilo iFood, né, 99 aqui, então a gente não tem como inventar muito a roda em relação à compra. Então, parte do processo de recompra é esse, ou seja, eu tenho primeiro ali uma carteira digital aberta, dizendo o que eu tenho de dinheiro, então com medo de perder esse dinheiro. Segundo, eu posso repetir num único clique esses itens que eu pedi, num pedido anterior ou antes um pouquinho. E os mais vendidos, ele também me ajuda, caso eu queira completar um pedido, caso eu queira pensar, eu reduzo minha chance de erro. Então o mais vendido, ele é também como se fosse um concierge ali, um jeito de você, estabelecimento, ajudar esse cliente numa tomada de decisão. Então eu reduzo o atrito também. Uma vez que eu já estou dentro do cardápio, dentro do carrinho, Danilo, eu tenho um outro ponto aqui importante, por exemplo, que é o peça também. Então parte da recompra, que a gente fala, a recompra é um conceito muito longe, distante. Não, por exemplo, se eu sou uma pizzaria, eu não oferto para ele uma bebida, isso é muito sério, porque ele pode dar uma reentrega, a gente pode ficar insatisfeito. Então, o ato de eu estar sempre nutrindo e deixando o produto, levando ele à melhor experiência, Danilo, eu consigo transformar a recompra num conceito. Não é só funcionalidade, mas é um conceito. Então, uma vez que eu estou aqui no meu processo de finalização do pedido, eu também tenho outros pontos de reforço positivo. Parabéns, você ganhou entrega grátis. Isso também é parabéns se você tiver algum cupom, alguma coisa. Então eu estou sempre fazendo reforços positivos. Então quando ele tem a sensação que ele está comprando com o seu estabelecimento, é tudo mais fácil e tudo mais premiado, né? Um outro ponto que a gente coloca aqui, além da parte de cupons, já deixo os cupons disponíveis que tiver naquele estabelecimento. E o digitar um cupom, eu posso digitar um cupom de forma aberta no processo. Mas aqui a gente tem um ponto interessantíssimo. Comprando como? O que é isso? Eu não preciso fazer um login naquele restaurante, eu não preciso lembrar a senha, fazer nada, eu ponho meu nome e meu telefone. E a gente autentica a primeira vez através do WhatsApp do cliente ou do SMS, de forma muito simples, e nunca mais ele desloga. E tudo que ele vai fazendo vai somando nesse aparelho e vai ficando salvo nesse dispositivo. Então se ele tiver mais de um endereço, por exemplo, o endereço da casa, o endereço do escritório, se ele tiver uma opção de agendamento, e aqui entra um outro ponto muito interessante, ó. Ele deixa o saldo fidelidade poder ser combinado, ou seja, ele é uma carteira digital de verdade.
Então isso também ajuda a não parecer uma pegadinha. Ou seja, quando eu trabalho recompra, eu tenho que reduzir os atritos de eu poder usar as benesses, os benefícios de fazer uma recompra. Então aqui o cashback está disponível para poder usar a qualquer momento. Posso combinar com pagamento online Pix ou um pagamento cartão. Meus cartões estão salvos aqui. Ou pode, se você tiver entregador próprio, você pode escolher inclusive uma entrega da sua maquininha, um voucher, vale alimentação, refeição, o que você preferir, tá? Então, finalizei o pedido, eu entro também para a minha segunda parte, que é onde eu também trabalho uma recompra no pós-pedido feito. Então, quando esse cliente ele entra, eu dou uma previsão correta de entrega. Se ele tiver entregador próprio, a gente acompanha em tempo real. Isso aqui na Aqua a gente leva muito a sério a parte de logística. Então a gente tem um braço na nossa operação chamada Delivar, que ela cuida tanto das entregas sob demanda, nuvem, que a gente chama hoje em dia, né? Então, ou seja, se eu chamar um iFood entrega fácil, uma Lamove, uma Uber, qualquer que seja a operação, ele vai fazer o acompanhamento em tempo real. Ou se você tiver entregador próprio, o estabelecimento também consegue rastrear o entregador dele e o cliente também consegue ver em tempo real. Então, isso é parte do processo de recompra. Porque pensa você que usa um iFood, o cliente, você usa o iFood. Você ter controle de todo o fluxo, Danilo, é o conceito da recompra. Então eu sei o que eu pedi na minha vez passada, eu sei o que eu tenho de dinheiro na minha carteira do meu Fidelidade, eu sei o que está acontecendo com aquele entregador que está com o meu pedido. Então a informação aberta e poder chamar, obviamente, no estabelecimento a qualquer momento, além de receber esse andamento no WhatsApp, eu consegui ter uma noção do fluxo como um todo. Então, respeito ao cliente do início, quando ele começa, quando ele resgata uma fidelidade, quando ele vê os pedidos, quando ele está sempre logado, não tem atrito de entrada e não tem atrito de acompanhamento do pedido, isso é a experiência de recompra, por isso que ele vai voltar sempre. Então você passa a não focar só em aquisição, como o iFood 99 aqui, também você passa a fornecer uma iFoodização também, eu acho que é uma palavra, né, estranha, mas você acaba tendo o mesmo nível de experiência. Então isso que eu acho que a gente tem um drive muito potente para recompra, é respeito ao processo do cliente e ele tem total controle do fluxo. Deu para entender?